Recebendo aqui no nosso estúdio o colunista do Jornal Gente, ex-ministro da Defesa, da Ciência, Tecnologia, dos Esportes, ex-presidente da Câmara Federal, Aldo Rebelo. Ministro, o senhor acompanhou essa discussão política, técnica a respeito da segurança pública, que é a maior preocupação do brasileiro hoje. Qual que é a sua avaliação? Saiu um projeto bom? Nós precisávamos avançar mais na punição para os criminosos? Qual que é o balanço que o senhor faz? Seja bem-vindo e bom dia. Bom dia Pedro, bom dia Thaís, bom dia Cláudio Humberto, bom dia Sônia, bom dia aos ouvintes, internautas. O projeto está viciado por uma disputa política. Às vésperas de uma eleição, os grupos políticos tentam capitalizar o sentimento de insatisfação, de indignação da população por causa da leniência das autoridades no combate ao crime organizado. O que é que eu penso? Em primeiro lugar, você não enfrentará o crime organizado com as normas que nós temos para tratar a criminalidade em geral. O crime organizado tem que ser tratado com leis especiais, ou, se quiserem chamar, leis de exceção. A Justiça e a Polícia Federal, Polícia Civil, polícias militares, COAF, que é o órgão que investiga as irregularidades no sistema financeiro, a Receita Federal, precisam de leis especiais. Não pode tratar a criminalidade em geral da mesma forma que se trata o crime organizado, principalmente o narcotráfico. Sem leis especiais, se o acusado do narcotráfico ou responsável pelo crime organizado tiver direito à audiência de custódia que tem qualquer cidadão acusado de outro crime, é claro que nós não vamos ter êxito no enfrentamento do crime organizado. Há que se construir também presídios especiais, quem sabe no coração da floresta amazônica, onde não haja nada por perto que possa permitir a evasão ou a fuga dos acusados. Há que se acolher à possibilidade da prisão perpétua para esse tipo de crime. Aqui o Brasil não admitiu nunca, pelo menos no período mais recente, a pena de morte, mas pelo menos a prisão perpétua para esse tipo de crime. Porque não adianta você aumentar o número de anos de prisão se as penas nunca são executadas, as sentenças nunca são executadas. Há casos em que o criminoso entra e sai do presídio em pouco tempo. Para esse tipo de crime, a lei tem que ser diferenciada. Agora, eu acho que, além disso, o projeto apareceu também com muita coisa mal assombrada. Por exemplo, eu acho que a Polícia Federal tem muitos defeitos. Virou, em determinados períodos da vida do país, uma polícia de colarinho branco, onde o crime organizado não era o principal alvo dessa instituição. Mas ela precisa ser não esvaziada, ela precisa ser orientada para atuar como a polícia que se volta principalmente para esse tipo de crime, que é o crime organizado, o crime dessas facções. Esvaziá-la não é o principal caminho. Agora, você travar uma disputa entre a Polícia Federal e a Polícia Civil ou as polícias militares por dinheiro também é outro erro. Todas elas precisam de recursos. Eu acho que principalmente as polícias militares e as polícias estaduais. A Polícia Federal tem, claro que talvez ainda não suficientes, mas tem meios. Dispõe de aviões, de helicópteros, de instrumentos para a sua ação. Você anda lá na Amazônia, as polícias militares, as polícias civis, não tem nenhuma canoa para correr atrás de um traficante, não tem um helicóptero, não tem um meio. Aliás, quando apreende aqueles helicópteros, que dizem que são hoje dos garimpeiros, ou seja lá de quem for, eles queimam. Por que não dá para a polícia, ao invés de queimar? Entrega para a Polícia Civil, para a Polícia Militar do Acre, do Amazonas, do Pará, de Roraima, de Rondônia, do Amapá, que não tem meios para isso. Então, o que tem que ter é uma norma nacional que, a partir da criação desse fundo, distribua de maneira equitativa os recursos para todas as polícias que precisam desses meios. Não há porque uma disputa entre Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal só ajuda o crime organizado. Isso só interessa a politiqueiro que quer fazer desse tema
cabo eleitoral. Para a segurança pública, essa disputa não deve existir. Por quê? Porque não. Hoje eu quero dinheiro para a minha Polícia Civil porque o governo é do PT. Amanhã, se o governo não for do PT e o governo do PT for do Estado, como é que vai ficar a situação? Então é melhor você agir com princípios, dizer não, os recursos, independentemente de quem governa o Brasil ou os estados, serão distribuídos de forma a fortalecer o aparato de segurança. O dos estados, que é o mais carente, principalmente nos estados mais pobres. Por essa razão é que muitas vezes o crime organizado vai se refugiar por lá pela Amazônia, na fronteira, porque a fiscalização é muito pequena, e você tem que assegurar nas normas autoridade para o judiciário e para as polícias e nos recursos para todas elas. E juntar o esforço. Você tem que ter nessa atividade o concurso do COAF, porque você vai lá na Rocinha, você vai encontrar a infantaria e a baixa oficialidade. O Estado maior do crime organizado não vai estar lá. Você precisa de esforço de inteligência. COAF, Receita Federal, Polícia Federal, ABIN, em conjunto com as polícias militares, as polícias civis, a Receita dos estados. Esse esforço conjunto é que pode ter sucesso no combate ao crime organizado. Ministro, eu andei lendo o projeto aprovado na Câmara. Eu acho que a Polícia Federal nem sequer é mencionada. Não tem nada que atinja, que retire, que esvazie a Polícia Federal. Quando a gente ouve declarações, como vimos agora há pouco, de autoridades, ministros, falando de asfixia financeira da Polícia Federal, isso é mentira. Não tem isso, não. Eu de fato, procurei isso, mas a não ser que esteja lá muito escondido, né? Mas não é perceptível. Mas o que eu gostaria da sua análise, ou para que nos esclarecesse sobre uma dúvida que nós sempre aqui manifestamos, quase diariamente tratamos desse assunto, que é da dificuldade da esquerda de lidar com essa questão da segurança pública, né? De vitimizar bandido. O presidente disse que os traficantes são vítimas dos viciados, né, dos drogados e coisas dessa natureza. Tem essa dificuldade histórica, talvez até por falta de interesse de se aprofundar no assunto da esquerda, de lidar com a questão da segurança pública. Por que isso acontece? Porque, Cláudio Humberto, a esquerda, que eu integrei por 40 anos, via na população o protagonismo. Aqueles que iriam transformar a sociedade, fazer uma revolução, mudar o mundo, mudar o país, mudar tudo. A luta pela igualdade era uma luta de todos. Agora, essa esquerda trata os pobres somente como vítimas, e vítimas de tudo. Inclusive, como disse o presidente, os usuários, os traficantes seriam vítimas dos usuários. Isso é uma coisa completamente absurda. Aí vai uma vereadora do PSOL em Porto Alegre dizer que a droga é uma mercadoria como outra qualquer. Aí vai a outra lá em Curitiba, um vereador, uma vereadora, dizer que existem meios de atenuar os efeitos nocivos da droga se usar determinados equipamentos durante o uso da droga. Isso é conversa, Cláudio Humberto. Isso é conversa para ninguém, muito menos para quem acha que tem solidariedade com os pobres, com a população mais sofrida. Isso é uma gente desorientada, perdeu completamente o rumo, perdeu a capacidade de pensar no interesse maior. Ou seja, resvalou para essa agenda que transforma o criminoso em vítima da sociedade. Imagine se toda pessoa pobre resolvesse enfrentar os desafios de mudar sua vida, botando um revólver no quarto e indo roubar na esquina. Você imagina a situação. E é uma coisa que depõe, inclusive, contra os pobres. Por quê? Porque os pobres não vão atrás do crime. Os pobres vão lutar pela sobrevivência. Os pobres vão atrás de melhorar de vida, de estudar, de ter um caminho para mudar a sua condição e mudar a condição da sociedade. Eu acho que é um processo de desorientação, é a incapacidade de perceber que o crime organizado alcança principalmente o direito dos mais pobres, que não dispõem da segurança individual, dos condomínios fechados, que tem que descer num ônibus lá no Capão Redondo, em Itaquera, em Guaianazes, na periferia de Maceió, de Fortaleza, de Porto Alegre ou de São Paulo, para ir para casa, sem a segurança acompanhando. Chega em casa, não tem um aparato de segurança na porta, cuidando.
Essas pessoas aqui são vítimas. O ladrão lá na periferia, ele vai roubar o varal do trabalhador, do operário, quando ele sai para trabalhar com a esposa. O trabalhador é que fica inseguro se a sua filha, adolescente ou jovem, vai chegar em casa em segurança, a sua esposa. Essa é que é a situação, essa a gente desconhece. Então eu acho que é um processo de mudança, não é nem de mudança, é de perda de rumo, onde você trava com o crime organizado numa relação não de enfrentamento, não de combate, mas de dizer, olha, vamos ver porque essas pessoas são vítimas da sociedade, vítimas do que a sociedade foi conduzindo essas pessoas para o crime. Eu só vejo essa desorientação como explicação para esse tipo de atitude. Estamos ao vivo com o nosso colunista, ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo, que também vai falar sobre COP30 em Belém. E um monte de coisa para repercutir com o senhor, ministro. Olha, vou te falar que não sei o que vai sair do papel ou fica no papel, mas ainda não vi nada contundente nem espetacular acontecendo. O senhor esteve lá em Belém, Pedro Campos também. Não sei se o senhor concorda comigo, mas tem um fato aí polêmico. Presidente Lula e demarcação de terras. Queria que o senhor falasse a respeito disso. E o que vai sobrar para a Turquia e para a Austrália, que me parece que a COP31 vai ficar nessa geografia absolutamente... Não sei quem foi o gênio que inventou isso, mas enfim, eu gostaria das considerações do senhor. Bom dia, Sônia. Sônia, a COP30 foi acolhida em Belém com tudo que essa metrópole amazônica tem a oferecer de história, de memória, de cultura, de culinária. E desse ponto de vista, ela foi um sucesso. A COP30 é um fracasso de agenda, é um fracasso político que o presidente Lula atraiu para o Brasil e atraiu para ele. Porque esses estadistas que desprezaram a COP, não foi por desprezo pelo Brasil, não foi por desprezo pelo próprio presidente da República. Foi principalmente por desprezo pela agenda. Eles não querem saber mais dessa agenda. A Índia diz que participa do esforço da ONU e aumentou brutalmente o seu consumo de carvão. A China também. Os Estados Unidos estão indo atrás de petróleo, de gás, de petróleo. Aonde tiver petróleo, eles vão atrás. Reformaram as suas normas, rebaixaram as exigências ambientais para exploração daquele petróleo difícil, pesado, que tem no subsolo dos Estados Unidos, para tornar a economia americana mais competitiva diante da economia chinesa. Os europeus estão repudiando, os governos que se agarraram nessa boia de urtiga de agenda climática, esses governos estão caindo um por um, porque a população não aguenta mais o aumento do custo da energia, do custo do aquecimento dentro de casa, do custo do gás doméstico. Então, essa agenda não é a agenda do mundo. O mundo está atrás de energia, está atrás de terras raras, está atrás de segurança alimentar. E o governo brasileiro organiza uma agenda para as ONGs. E para culminar com isso, o presidente Lula demarcou na última terça-feira ou segunda-feira, acho que foi na segunda e publicou na terça, mais um decreto de homologação de 2.450.000 hectares, ou seja, mais do que um estado de Sergipe, de terras indígenas. Eu conheço isso, Sônia. Eu vi terra indígena, aliás, acampei com um cacique, que é meu amigo, de 180.000 hectares para 113 índios. Essa é a situação do Brasil. O Brasil já demarcou 1.200.000 quilômetros quadrados de terra indígena. Sabe o que é isso? Eu vou lhe dizer o que é isso. Se você somar a imagem aí da França, onde você está, que são 500.000 quilômetros quadrados, a Itália, que tem 310.000, a Inglaterra, que tem 120.000, e bote mais no meio a Holanda, a Bélgica, a Suíça, a Dinamarca. Somando tudo isso, é o que nós temos de terra indígena demarcada. Você tem uma área Yanomami com 92.000 quilômetros quadrados, que é maior do que Santa Catarina, que tem, sei lá, 6, 7 milhões de habitantes. E demarcou isso para quantas pessoas? Essa é a situação que nós temos. E a COP foi para dar satisfação a essa agenda, a esse pessoal que acha que o Brasil
tem que ser uma grande reserva ecológica do mundo, dos europeus, ou seja, dos americanos, no Farms Rio, fazendas aqui, florestas no Brasil, e terras indígenas no Brasil, reservas continentais no Brasil, e a população passando fome na Amazônia. Não tem emprego, não tem trabalho, não pode criar uma cabra, uma vaca, plantar um pé de macaxeira. Tudo tem que ser unidade de conservação e terra indígena. O governo federal confiscando terra dos estados, de pequenos agricultores, demarcando terra indígena onde não tem indígena, só para tirar os agricultores que estão lá. Essa gente, ou seja, o Brasil perdeu autonomia, soberania sobre o seu território. A soberania é exercida pelas ONGs dentro do IBAMA, dentro da FUNAI, dentro do Ministério das Populações Indígenas, dentro do Ministério do Meio Ambiente e, em boa parte, dentro do Ministério Público Federal, onde procuradores acham normal integrar conselhos de ONGs. Então, o Brasil, na verdade, as normas que regem essa área indígena, meio ambiente, conservação no Brasil, não são normas originárias do Estado brasileiro, são normas de extraterritorialidade. A extraterritorialidade é um conceito do século XIX, quando a lei de um país imperial como a Inglaterra era aplicada em outros países. Então, essa é a situação que nós temos aqui. Eles criam as leis lá fora, criam através daquelas agências americanas como a USAID, que criou as unidades de conservação no Brasil, que o governo brasileiro assimilou, e essa questão das terras indígenas também são as ONGs que determinam de dentro do Estado brasileiro. Essa é a situação de fato. Não há outra explicação para o presidente Lula na COP30. Por que na COP30? Porque tem que ser uma satisfação para o destoque de ambientalistas de ocasião. Por que isso? Porque a terra indígena tem que ser apresentada como um trunfo para a COP30. Isso é autoexplicativo. Ministro, eu queria então, para a gente terminar nossa conversa, unir os dois assuntos. Facções, crime organizado e atuação na região norte do país. O senhor acha que esse hoje é o principal desafio do Estado brasileiro na região amazônica? Combate ao crime organizado? Posso pedir um esclarecimento antes? Claro. Rapidamente, eu adorei a expressão boia de urtiga que o ministro usou agora há pouco. Explique para o distinto público o que é o que seria uma boia de urtiga. A boia de urtiga, meu caro Cláudio Humberto, é aquele recurso do desesperado que se agarra em qualquer coisa para tentar sobreviver. Até numa boia de urtiga, que você sabe o efeito da urtiga para quem toca nela, tá certo? Então, é um recurso dos desesperados e que só traz desconforto para quem a ele recorre. Thaís, a Amazônia, eu já disse isso há muito tempo, é uma área onde o Brasil está perdendo o controle, ou seja, é uma presença rarefeita do Estado, as prefeituras. Você imagina, na fronteira do Brasil com a Colômbia, município que hoje perdeu o posto de maior empregador para o tráfico, onde a autoridade policial, o delegado da fronteira recebe por vídeo, isso eu vi, foi entregue a mim por um delegado lá em Rio Branco, uma facção que investiga a outra facção, prende, monta um júri, julga, executa da forma mais brutal, que eu não vou descrever aqui para não ferir os ouvidos sensíveis das pessoas, executa de forma mais brutal, filma tudo e manda para a autoridade policial. É essa situação que nós temos. Então, como você só tem a presença das Forças Armadas, mas com poucos instrumentos, porque não são instituições policiais, você não pode esperar que o navio patrulha da Marinha tenha a capacidade de fiscalizar 20 mil milhas navegáveis na Amazônia. Não tem essa capacidade. Portanto, nós vivemos lá um consórcio que reduz a soberania do Brasil, constituído pela presença das ONGs, que não precisam estar lá, porque governo de dentro do Estado brasileiro. A ONG pode ficar em Paris, em Barcelona, em São Paulo, mas ela já está dentro do IBAMA, da FUNAI, do Ministério Público, então ela comanda dali. E o crime organizado, que
eu quero perguntar quantas operações contra essas facções da Amazônia foram feitas pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Alguém pode investigar. Eu não me dei ao trabalho de investigar porque, visitando a Amazônia inteira, eu não tomei conhecimento dessa ação efetiva na Amazônia contra o narcotráfico. Eu acho que isso, Força Nacional está lá na Amazônia para retirar o plantador de milho e o criador de vaca da sua área. É para isso que está lá a Força Nacional. Isso eu vi e provo em todas as cidades. Vá lá em Novo Progresso para ver como é que foram retiradas as vaquinhas lá dos criadores. Essa que é a situação. Portanto, o Brasil precisa reorientar completamente a sua política para a Amazônia, para permitir a ocupação demográfica, a ocupação econômica, porque sem isso não há soberania. Uma terra que não tem ninguém pode ser de qualquer um pode reivindicar. Isso tudo pode ser feito com responsabilidade ambiental, com segurança ambiental, mas com segurança também para a população que vive lá e que eu acho que é um processo para expulsar de lá a população brasileira. E dizer o seguinte, olha, isso aqui vai ser somente uma reserva de carbono para permitir que os ricos respirem e que a gente sequestre o carbono que eles emitem. Esse é o colunista do jornal Gente, Aldo Rebelo, falando sobre vários assuntos conosco nessa quinta-feira, ao vivo, aqui na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Ministro, muito obrigado aí pela sua presença mais uma vez conosco aqui e até semana que vem. Até lá. Bom feriado. Obrigado para todos nós.